Hoje, hoje vai assustar a provocação que eu vou fazer com vocês nesse fórum. Quero deixar o pessoal entrar. Vou fazer uns 5 minutinhos aqui. E aí, a turma está entrando. Planalto. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Cowboy. Planalto. Quem que era o Planalto? Aqui da Cowboy é a Jéssica e Cibele. Bom dia, Vitinho. É a vendedora. É a Aline? Isso. Tô bom de nome hoje, hein, gente? Hoje deixa comigo, que hoje eu tô tão afiado. Hoje eu tô afiado, gente. E tava falando para as meninas aqui, Aline, que hoje eu vou fazer Sim. uma vocação com vocês, que vai ser engraçado. E por que eu vou fazer essa provocação? Que eu fiz com o meu time aqui também. E aí o pessoal ficou um pouquinho de cabelo em pé. Aí eu falei, eu vou trazer para o fórum, porque vai ser muito legal, só que vai fazer a gente pensar muito. O que a gente faz todos os dias? Eu vou deixar, só estou dando um spoilerzinho, porque é para dar aquele drama, né? Mas deixa eu ver o pessoal entrando aí. Márcia vai entrar aí também. Pessoal entrando aqui no fórum. Ótimo, eu dou aqueles minutinhos iniciais e depois a gente já começa a conversa. O que é legal é que o que eu quero passar para vocês, depois eu vou conduzir toda a história, aí vocês vão perceber o porquê de fazer as coisas diferentes, né? Na verdade, o título, né? Eu sempre coloco um título aqui, eu escrevo no meu caderno. Então, estou sempre com o meu caderno aqui. Eu faço um título para as nossas reuniões, para que tenha um caminho, né? E essa aqui, agora a Márcia, né? Que é da Prudential, né? É você, né, Márcia? Dá um joinha aí para ver se eu não estou Bom falando, dia, gente. eu não estou falando groselha. Diga. Eu gosto de mostrar e falar de algumas empresas. A Márcia não sabe, mas a Prudential, ela estava na minha. Eu tenho ainda, né? Mas não estou fazendo uma palestra de processos de vendas, né, mostrando a importância das empresas terem um processo de vendas, ter tudo desenhado. E a Prudential era uma, tinha uma ótica que era outra. A Microlins, quando eu trabalhava, era outra. E é legal que é totalmente desenhada esse processo de vendas, né? Eu chamei a nossa reunião hoje de Oferta Oceano Azul. Olha que legal. Oferta Oceano Azul. Por que Oceano Azul? Não sei se vocês já leram o livro da estratégia, Estratégia de Empresas. É um livro que chama Estratégia Oceano Azul, né? Do Oceano Azul. Por quê? Muitas vezes, com a concorrência e o que a gente fala para o mercado, ela é mais do mesmo. Então, a gente fica no oceano vermelho. É guerra, é preço, abaixa aqui, abaixa 10%, e fica nesse rolo aí, nessa birosca, fica matando um, empurrando o outro, chutando o outro. E eu percebi que algumas empresas grandes, eles para
se destacarem e sair de um commodity. O commodity é preço, então a gente fica brigando, porque é tudo a mesma coisa, por isso que é um commodity o nome, para transformar em um negócio exclusivo. Então, você vê o sorvete virou paleteria, os caras tentaram reformular um monte de coisa, gourmetizaram um monte de produtos que eram commodity, um picolé. E como que eu faço isso na minha empresa? Olha que doideira, hein? Como eu faço isso na minha empresa? Como eu que transformo, né, esse commodity em um negócio diferente? E aí, deixa eu até marcar aqui também, que eu esqueci. E aí eu quero falar sobre isso. Estou lendo um livro também. Eu nem lembro o nome do livro. Uma apostilona, um livro, né? O cara de tal, e ele falou a mesma coisa. Eu falei, putz, eu tinha uma palestra sobre isso. Eu tinha uma palestra sobre isso. E aí, é engraçado. E como que a gente oferece? O que é estratégia? É o que a gente comunica. Eu sempre bato, acho que foi até com você, Aline, que conversei. Falei, pô, tem algumas alterações nas vendas que a gente pode fazer. E não é que vocês não sabem vender, não sabem atender, não tem nada a ver sobre isso. E não quero também mudar isso, né? Eu falo isso aí para você porque quando eu mudei o meu processo de vendas aqui na aceleradora e quando a gente transformou em aceleradora, há 4 anos atrás para cá, eu vendia com esforço, eu vendia do mesmo jeito, só que eu não tinha estratégia desenhada. Hoje fala-se muito de framework. Olha que legal. A Márcia, você vai ser a cobaia hoje. A Márcia, ela vende um produto que é seguro, né? Eu li muito sobre a empresa que a Márcia trabalha, que ela é franqueada, né? Eu sou fã, né? Do jeito que eles vendem. Eles treinam todos os franqueados. Olha que legal isso. Eles treinam todos os franqueados para vender o produto deles do jeito que tem que ser feito. E aí tem o passo 1, que tem que ser feito, esse passo 1. Tem o passo 2, que tem que ser feito. Não pode pular um passo. Eu já quero chegar no final. Eu estou com pouco tempo. Eles têm todo um modelinho, processo, eles têm que preencher ficha. Espera aí, Marcia. Eles têm que preencher ficha para fazer isso aí, para se distanciar dos seguros. Porque hoje nós estamos todos numa prateleira. Eu com gestor de tráfego e marketing digital. Cara, eu não sou isso. Sou mais que isso. Só que minhas abordagens, os meus processos têm que ser diferentes. Eu uso esse meio, que é o marketing digital, o tráfego, como um meio, como uma ferramenta. Mas não é o meu negócio. Isso aí, se vocês quiserem, contrata um menino. O Gabriel sempre fala isso. Contrata lá um menino. Para aí, Marcia. Desabilita aí o seu áudio. Desabilita não, habilita. Só para complementar o que você está falando, eles têm estratégias de vendas que chama modelo de negócio. Então, é tão importante você seguir orientações, porque se você sai do modelo um pouquinho, vem algum fracasso. Por exemplo, a gente tem toda sexta-feira tem que fazer a agenda, ligar para os clientes, fazer a agenda da semana seguinte. Semana retrasada, semana retrasada, eu não fiz o meu TA, né? Que é ligar para os clientes, e fui fazer um fechamento em Santos.
isso comprometeu toda a minha agenda da semana passada. Então, o que o Vitinho está falando, só para complementar, que a gente tem que seguir um processo. Se a gente não seguir um processo, né? Eu estou falando isso para nós todos aqui, fora Prudential. Se a gente não seguir um processo de venda, se não ter disciplina, a gente quebra. Não E é tem, legal que ela tá pode ser diferente. falando aí, né, Márcia? A Prudential tem mais de 100 anos, né? 150 anos fez agora em 2025. Olha que legal. Então, e uma empresa para viver tudo isso, não pode cada um, faz aí, toca aí. Eu gosto muito do McDonald's, né? Você vai em todo lugar, é aquilo. Não tem, e não tem jeito, é aquilo. Mas é que aqui na minha região, não existe região. Existe pessoas que vão comprar. Então, eu estou abordando isso, gente, que é muito interessante, porque a gente, às vezes, quer uma coisa mais rápida, né? Uma coisa mais rápida aí para a gente vender. Só que quando a gente segue um processo, e eu falo isso aqui, ó, eu tô com um cara aqui que está vendendo, que tá no terceiro mês, e ele não sabia nada de vendas, nada de aceleradora, nada de marketing digital. Eu falo o nome dos players, ele nem imagina quem é. Que é o Axon, está trabalhando hoje com a gente. Ele chegou aqui e falou, Vitinho, eu quero aprender a vender, eu estou disposto a trabalhar. Falei, cara, que legal, vou contratar esse. Ele não é do mercado. Então, começando aqui, ó, o pessoal já só atrasa um pouquinho, mas chega no fórum. Bom dia, Aline. Bom dia, acho que é a Fê, acho que é a Fernanda que está chegando. A Aline. Hoje, o que eu quero falar aqui com vocês nesse fórum? O Marcelo também. Deixa eu marcar o nome aqui, que é legal. O que eu quero falar para vocês? Que quando a gente tem uma oferta, e isso que, ó, voltando aqui para todos, o título hoje do nosso fórum é a Oferta Oceano Azul. Depois que eu li o livro Estratégia Oceano Azul, o que ele fala? Muitas empresas estão no Oceano Vermelho. Estão lá, brigando por preço, brigando por cliente. E tem as empresas Oceano Azul. E a estratégia é diferente. Olha que legal. Sabe uma empresa que está morrendo? Eu fico triste porque eu gosto. Churrascaria. Está perdendo espaço para o Outback, está perdendo espaço para o Madeiro, está perdendo espaço para um monte de empresa que vieram com uma estratégia nova de negócio. E aí, olha a provocação agora. Olha a provocação que eu faço para vocês. Imagine se vocês agora, eu vou fazer com as outras pessoas, de tempo em tempo eu vou falar essa provocação. Por que isso que eu vou fazer? Que é para a gente parar e pensar e falar, cara, será que eu estou sendo diferente? Qual que é o meu diferencial de mercado? Será que meus clientes estão tendo ciência? Então, imagine que você hoje vai participar de uma feira, vocês são um expositor, você tem lá um stand. E você é responsável pelo seu stand. Só que também do lado está todos os seus concorrentes. Então, quem é de mármore é de mármore, quem é de seguro, quem é de... O Marcelo, que é de esquadria, a Aline, que é floricultura, já está em mais de 2 anos com a gente. Tem todos os seus concorrentes. E nessa feira vai ter muitos clientes lá. Então, vai ter o mercado, seus concorrentes. Só que quem vai estar navegando lá, quem vai estar nessa feira, vai ser os concorrentes. Olha que pesado. E aí, o que você faz de diferente? Está lá. Você está numa feira, seus clientes estão lá, como você vai chamar atenção?
Qual a estratégia que você vai usar para os seus concorrentes olharem para você e não, ou os seus clientes olharem para você e não para os seus concorrentes? Olha que provocação legal. Eu não quero que você utilize essa provocação somente aqui. Quero que você leve para o seu dia a dia essa provocação, porque eu acho muito interessante. Porque hoje você está nessa feira, que é o Instagram. Seus concorrentes estão nessa feira, são expositores dessa feira. Essa feira se chama Instagram. Só que eu quero, olha que maluquice, isso é maluquice, para mim é muito doido. Desculpa. Só que eu quero fazer as mesmas coisas que todo mundo faz e o meu cliente olha para mim. E me escolha porque, sei lá, por causa do universo. Eu não consigo entender. Eu estou fazendo essa provocação no começo que você fala, caramba, e agora? E mesmo assim, quando o seu cliente olha para você, eu faço a mesma coisa também. Quando o cliente se comunica comigo, eu faço a mesma coisa. Olha só aí, porque chegou uma marmoraria aqui. Se eu não me engano, eu posso estar errando um pouquinho a história, o vô dele, ou o bisavô dele, sei lá quem que foi o primeiro marmoraria de São Paulo. E ele teve a maior marmoraria nos anos 60, lá, o vô dele, não sei o quê. Hoje, ele vende, só que ele presta serviço com outros caras. Ele não tem mais a marmoraria. Ele não tem mais a empresa. Com certeza, ficaram na mesmice. E os clientes? Oi, os clientes. Os clientes querem assim. Os clientes querem preço. É claro que quer preço. Você quer preço, eu quero preço, todo mundo quer preço. Por quê? Porque não viu diferença. A gente, quando compra um iPhone e paga mais caro, aí quando eu falo isso, fala, não, é que o iPhone... E por quê? O que tem mais de iPhone? As pessoas não sabem nem explicar por que escolhem um iPhone. É que a câmera, que é isso, é um monte de groselha. O iPhone, falando uma proporção diferenciada, ele conseguiu fazer você entender que ele tem que estar aqui. E como que foi isso? Comunicação. Eu estava falando muito aí da Prudential. Desculpa, Márcia, não me leve a mal, mas possivelmente, não estou falando que é ruim, mas ela, entre os grandes, ela é parecida. É um seguro. Só que ela fez estratégias, fez trabalhos entregáveis diferentes. Uma empresa mundial, tá, gente? Uma empresa mundial também. Ela fez diferente. Ela trabalhou diferente. Com isso, ela fez assim, ó. Nós somos diferentes. Nós treinamos os parceiros para ser diferente. Nós queremos a entrega diferente. O nosso framework, o que é o framework? É um processo de vendas, é aquele desenho que eu trabalho muito para que vocês tenham um anúncio diferenciado, e os clientes têm que vir diferente mesmo, tem que ser muito maluco. Eu tenho um cliente aqui que ele fala assim, Vitor, eu sempre publico, que nem vocês pedem, o verde Ubatuba e o preto São Gabriel, e eu nunca vendo esses produtos. Quando o cliente chega aqui, eu começo a conversar com ele, eu começo a trabalhar, e olha que eu não estou falando para você falar senhor ou falar isso aqui.
é só um modelo diferenciado que quando chegar na frente, eu falo para ele que eu vou fazer um projeto exclusivo, que eu estou tão conectado, aí eu vendo um monte de outra pedra. É engraçado falar que, e aí eu vou assustar um pouquinho vocês nem lembram o anúncio que vocês clicaram para falar com o meu time. Por quê? É todo um processo. Então, olha que legal. Vocês estão numa feira, todos os concorrentes de vocês estão gritando para o cliente, todos iguais. Oi, compra de mim! Oi, compra de mim! Eu sou uma legal, eu sou bonito. Tem alguns aqui que nem parece marmoraria, que chegam aqui para a gente, mandam material. Desculpa, gente, se foi um de vocês. E aí eu falo assim para a Bia, né? De quem é esse material? Ah, de fulano. Mas ele está vendendo móveis planejados, está vendendo apartamento, ele é corretor de imóveis. Olha que confusão para o meu cliente. Só que ainda eu quero que o meu cliente tenha toda a clareza do meu negócio e fale, eu vou comprar em 2 segundos. Olha que loucura, né? Olha como é a percepção. Por quê? Eu gosto de olhar com o olhar do cliente. Eu falo aqui para o meu time, que eu falo assim, ah, legal, mas como que o seu cliente está sentindo isso? Como que ele está entendendo o que você quer vender para ele? Não, mas eu falo para ele, falar, até o papagaio fala. Olha que louco isso. Mas qual que é o entendimento do cliente? Como ele está percebendo o que você está tentando mostrar para ele e entregar? Olha como é maluco. Então, aí o cliente, como não tem percepção de nada, qualquer coisa serve para ele. É essa a percepção. Eu estou falando isso com um conhecimento de causa. Para quem não sabe, eu sou Master em Programação Neurolinguística e Comportamento Humano. Eu estudo essa parada há mais de 6 anos. Estudo psicologia, comecei a faculdade, aí no meio eu parei. Então, eu estudo muito isso. E aí eu falo assim, pô, é claro que não vai dar certo. Eu quero um passe de mágica. Eu, como vendedor, eu quero... As coisas vão... Ah! Não vai acontecer. Não vai acontecer. Percebe quem você segue no Instagram. Ele vai te conduzindo com processos de vendas, com processos de conteúdo. Eu falo a venda, não precisa ser uma venda física. Pode ser a venda que ele quer comprar sua atenção. Mas ele vai criando uma sequência trabalhosa para ir te puxando para dentro aqui, ó, com conteúdo. E alguns fazem uma oferta, outros não, outros só querem sua atenção mesmo, que é o que importa para eles, enfim. Cada um aí que está no digital quer uma coisa. Só que, imagine numa feira, o cliente está passando aqui, ó, o meu stand tem que ser bonito, tem que chamar atenção, porque o primeiro passo, eu quero que esse camarada, que é um cliente, para no meu stand e falar comigo. E eu puxe ele para dentro do meu stand. O que é isso? É o WhatsApp. Então, a feira é o Instagram, um monte de gente falando, um monte de stand, um monte de concorrente, um monte de gente vendendo outra coisa. É o Instagram. Seu cliente está lá? Tá. E aí eu tenho que puxar ali o stand, e o meu stand é o WhatsApp. E aí começa um processo de saudação, de conexão, de apresentação. Eu vejo umas empresas também que são pequenas e falam assim, eu quero vender para uma empresa grande. Eu não vendo para empresa grande.
Sabe por quê? Porque eu tenho que mudar toda a minha estrutura de atendimento, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que mudar meu site, eu tenho que entregar outros valores. Muda tudo o meu foco. Não que você não deva, só que você tem que entender. Eu falo com esse persona, eu falo com esse. E do jeito que eu vou captar esse cliente, como que vai ser minha ação? Faz sentido isso que eu estou falando? O pessoal está até... Põe um joinha aí, quem... Só eu estou falando, que falei que hoje ia ser brabo. Quem puder dar um joinha, quem puder... Aê, Fernanda! Marcelão! Márcia, legal. Eu falo isso aqui, hoje eu falei, vou dar um chacoalhão nessa turma, porque o que vendem no Instagram aí, e tá certo, eles têm que vender isso também. Eu vendo um pouco disso. É a Disney. É a Disney. Ó, fica 2 botões aqui, pum! Eu tenho 3 livros da Disney falando dos processos para ele encantar cliente. Cara, é trabalhoso demais, os caras são animais. É muito louco. Os caras são um maluco. Para fazer mágica, é a mágica. E a gente pode fazer a mágica também. Só que é trabalhoso. E a gente tem que fazer diferente. A gente tem que criar uma estrutura. A nossa comunicação é a nossa arma. E o cliente cai no WhatsApp e a gente tem que ter esse processo 1, 2, 3, 4, 5 muito bem desenhado, que você fala assim, ó, aqui é a parte de encantamento, aqui é a parte de clareza para o cliente, que aí vai ser o que o cliente vai entender do que eu quero vender, e aqui começa o processo de vendas, que é a minha carta, onde eu vou mostrar tudo para o cliente, e o fechamento. Tem alguns passinhos aqui dentro, mas são esses 4. É conexão, mapeamento e qualificação, carta de vendas e fechamento. Marca isso. Como que eu estou fazendo esse processo? Como que eu estou desenhando esse processo dentro da minha oferta? Como que eu estou fazendo algo diferente, que eu estou nessa feira, nessa concorrência, nessa briga? Como eu sou um oceano azul? Eu falo isso, que aqui a Canguru, ela começou como uma agência de marketing digital, né? Eu tive antes essa agência de marketing digital, aí depois transformei em Canguru, com toda a roupagem, que foi 2015, e aí eu comecei a trabalhar. Só que olha como que eu mudei para acelerador de vendas, eu mudei todo o meu negócio e a minha comunicação. Em 2018 para 2019, eu comecei a perceber, porque o Instagram não era nada, comecei a perceber que se minha empresa fosse pautada no Facebook, eu ia fechar em 2 anos. Eu estava no oceano, entrando no oceano vermelho, que aí é concorrente, é o pessoal, a molecada, tudo virando gestor de tráfego. Um monte de gestor de tráfego fala comigo. Fala, Vitão, eu não estou conseguindo resultado com os clientes lá, não está nem gerando lead. Por quê? É porque é isso. Essa imaginação. Eu estou numa feira. Então você põe. Vou repetir, cada vez que eu entrar aqui, eu vou repetir, porque isso é importante. Eu estou numa feira com o meu stand da minha empresa. Eu e mais 50 concorrentes nessa feira, do meu nicho, do meu mercado. E o pessoal que está frequentando essa feira são meus clientes. E o que eu estou fazendo? A mesma coisa. E aí, lá em 2018 para 2019, eu falei, cara, eu não posso. E eu não tinha um processo tão desenhado de vendas. Eu não tinha esse processo. Era muito eu. E aí, meu jeito, quando eu fazia um monte de ligação dava certo, quando eu fazia as ações, então era...
Aí eu falei, putz, eu não posso viver nisso. Pedro Sobral começando, 2019, 20, a galera vendendo, a gestor de tráfego treinando. E não que o moleque seja ruim, ele vai fazer a sua empresa aparecer, ele vai montar seu stand lá. E vai aparecer para as pessoas. Mas o que eu estou falando para essas pessoas para vir falar comigo? Como está o meu stand? E aí eu mudei todo o negócio e aí em 2019 para 20 começou o acelerador de vendas. Porque estava brotando agência, os meninos virando agência, com nome de agência. Eu conheço umas 20. Eles fazem mentoria comigo. Diferenciado, outro público, tal, empresas e público. Porque eles sabem mexer montar o stand, montar lá, para aparecer para as pessoas, né? Com os interesses, que seja assim, assim, assado, no local, aquela coisa toda. O Kleber, quando começou comigo, ele tinha feito um curso disso aí, né? Nessa época, eu peguei um desses meninos e coloquei, hoje é o Kleber, já tem mais de 6, 7 anos na área. 6 anos já está chegando. E aí eu comecei a dar consciência para ele do que precisa ser feito, qual é o objetivo do Instagram. E aí eu comecei a mudar também, aí eu li o livro também, a Estratégia Oceano Azul, eu mudar a comunicação dos clientes. Por isso que a gente fala, tráfego pago é um menino, tráfego pago é parte do negócio, mas a gente precisa construir a nossa esteira de vendas. E olha que legal a provocação aí. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero que você mude de prateleira. Seu cliente tenha percepção de valor. Até anotem aí, ó. Percepção de valor. Que você tem com Harley Davidson, que você tem com o iPhone. Você percebe valor. Quando você tem 2 aqui, qual que vocês preferem? Xiaomi ou iPhone? Qual que é o melhor? Aí eu pergunto, por que é melhor? É comunicação. Steve Jobs, ele focou em comunicação para ter um entregável diferente. Eu já li 2 livros também do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele comprou acho que na Times, não se lembra qual que foi a revista ou jornal, 10 páginas falando de um computador. Olha que legal. E falou de tudo do computador. Ele descreveu, colocou a ficha técnica do computador. O computador foi um fracasso. Eu não lembro se foi o Lisa, que era o nome do computador lá nos primeiros. Não lembro o nome do computador. Foi um fracasso. Olha que legal. Depois, quando ele saiu da empresa, foi mandado embora. Depois, quando ele voltou, que aí ele aprendeu a contar histórias, comunicar, que ele construiu a Pixar. Olha que isso aqui é interessante. Ele voltou, ele comprou as mesmas 10 páginas para o lançamento, eu não lembro qual foi o outro computador, só que ele não colocou ficha técnica. Ele colocou só uma frase nas 10 páginas, um storytelling, falando quem comprar é uma pessoa diferente. E foi colocando uma história que a galera ficou maluca para comprar o produto, se interessar. Ele só criou interesse de compra. Ele fez a mesma coisa, com o mesmo lugar, com comunicação diferente. Olha que história legal, depois vocês procuram. Ele comprou 10 páginas, ele colocou tudo. O que a gente faz? O meu produto é isso, o meu produto é aquilo, e seu cliente não quer saber isso. Depois no outro ele colocou resolvendo a dor do cliente. Você vai estar assim, vai estar assado, você vai ter isso. É sobre o cliente. E aí a história você já sabe, a rampagem aí. O que é a Apple, o que é Steve Jobs. Hoje eu quero trazer muito essa consciência, galera. É muito essa consciência. Hoje vou falar pouco das metas, vou falar um pouco dos resultados aí, mas é para trazer essa consciência
que é muito legal da gente ter. E aí, eu quero fazer uma provocação também. Como que está o seu atendimento pensando em tudo isso? Qual é o seu diferencial perante seu concorrente? Porque seu concorrente também tem um atendimento legal. Seu concorrente também tem um produto bom. Alguns, ou sim ou não. Seu concorrente também entrega onde você entrega. Está percebendo que alguns fatores é muito igual? E qual que é o seu diferencial de verdade? Qual que é o seu diferencial de verdade? Que aí a pessoa fala assim, putz, eu preciso comprar com ele, mano. Esse cara é top. E eu posso falar um negócio para você? Quando eu comecei as minhas mudanças, era só o designer, eu e o outro sócio. E aí depois contratamos o Kleber, e eu tinha 2 telefones. Um eu atendia com uma persona e outra com outra, que eu falo assim, o meu cliente já tem que me ver grande. Fazia o quê? Comunicação para o cliente, para ele imaginar que a gente já é grande. Hoje nós somos em 7, já vamos para 8. A gente está só subindo o degrau. Por quê? Porque a gente entendeu esse jogo. Aí está o jogo. E quando eu falo de oferta, não é, bora lá, não é baixar preço. É como você está ofertando o seu produto ou serviço para o seu cliente. E aí, se quiser marcar, você está no oceano azul ou vermelho? O seu gancho lá pode ser uma promoção, essa palavra chama atenção, é estratégica. Como que ele está sendo percebido? Então, aí, vamos lá. É percepção de valor. Até anotei essa palavra aqui. Como ele está sendo percebido. A gente vai fazer umas mudanças aqui na aceleradora, que nesses livros vão dando insight, vai ser assustador. A Aline está aí ainda aí? A Aline acho que tem que sair. Ela tem a floricultura. Estou com uma ideia aqui, eu vou chamar ela. Olha o que ela faz tráfego para uma floricultura. O ticket é muito baixo, é 100 e poucos reais. Ela está 2 anos com a gente. Cara, floricultura em Bragança, São Paulo. E o que eu ia até falar aqui para ela colocar o que o McDonald's faz, a batata R$1 a mais. Sabe quantos milhões o McDonald's faz só com R$1 a mais? Um produto a mais que você pode entregar, um charmezinho a mais que você pode colocar na sua entrega, aquela decoração do bolo. Eu não sei o que você pode criar dentro do seu negócio. Nós temos alguns negócios aqui que são diferentes. E às vezes o nosso negócio, a gente imagina que é um commodity, você fala assim, mas Vitor, caraca, o que eu posso fazer? Quebra a cabeça. Você vai achar. Precisar de ajuda, precisar de conversa, a gente faz aqui 1 a 1, né? Que é uma reunião, só nós dois. Me ajuda aqui. Eu posso isso, nesse mercado é isso. Vamos criar. Porque tem uma entrega diferenciada. Quantos negócios estão fazendo? O táxi era engessado. Aí vem um louco, maluco, e cria o Uber. Você pode ver que todo dia está criando-se maluquices. São os caras que estão pensando fora da caixa. A comunicação de entregável está sendo diferente. E nós, como cliente,
absorve isso, tem uma percepção de valor e fala, nossa, eu também quero usar, eu também quero consumir. É muito louco isso. Eu pelo menos, eu fico, falo, cara, que da hora. E cada vez mais aqui, na aceleradora, a gente fica implantando isso. Há 6 anos atrás, eu falava assim, eu sou uma empresa de tráfego pago, eu sou uma agência de marketing digital. Não, eu sou acelerador de venda, eu quero criar uma operação de vendas com o meu cliente. Quero implantar isso nos clientes. E através do quê? Através, eu vou usar uma ferramenta que dá certo, que é o tráfego. As pessoas estão lá, é uma feira. Pessoal, pegou a visão aí? Hoje é só eu quero trazer esse chacoalhão, porque foi um chacoalhão comigo também. Eu lendo esse livro, eu estou trazendo, que eu falei, caraca, meu, dá para a gente fazer mais. É um livro que eu comprei na internet, eu compro uns livros malucos, tem alguns que eu leio só alguns capítulos, que eu falei, imaginei que era uma coisa, é outra. Eu sempre vou pegando essas ideias para trazer para dentro da empresa e, putz, eu vou mudar esse patamar. E as minhas vendas, claro que você não precisa mudar toda a sua empresa, mas as minhas vendas, o que eu posso temperar diferente? Como que eu posso colocar uma calda dentro de um sorvete, de um picolé, para virar uma paleta? Como que eu consigo transformar algo a mais nessa percepção do meu cliente? É massa demais. E quando você começar a ter esses entregáveis, o cliente ter essa percepção, a gente vai estourar. Então, uma das primeiras que eu vou deixar aqui para vocês, uma tarefa, quem não assistiu os vídeos do CMC que tem na plataforma, lá na Kivify, assistem, qualquer coisa pede lá no grupo, não tenho ainda acesso, estou perdido, Vitinho falou lá no fórum. Assistam e construa esse passo a passo, a gente lá dá umas dicas mais abertas, mas construa esse passo a passo, e aí você vai construindo a carta de vendas, e é tudo comunicação, gente, vocês não vão precisar fazer, não vão precisar fazer reforma no prédio, nada disso. É só comunicação. Como que eu vou me comunicar diferente? Que eu já sou bom, vocês são ótimos vendedores. Já sou bom, eu só vou fazer esse entregável diferente. Bora junto nessa, gente? Quem dá um joinha aí para o Marcelão? Marcelão, a Márcia. Hoje, por ser terça-feira, é um recadinho aqui que eu vou dar para vocês. Por causa do feriado, eu não gosto de falar da mentoria para depois a pessoa descansar. Eu gosto sempre no começo, no caso eu faço no meio da semana, as pessoas já vêm com alguns desafios, mas ainda tem tempo de desafio, tem a maior parte da semana. Que ainda tem quarta o dia inteiro, quinta o dia inteiro e sexta o dia inteiro. E sábado, quem trabalha no sábado. Só que ainda está fresco os desafios, por isso é quarta, ela é meio que estratégica. A gente pode mudar? Pode, abrindo outra estratégia. Então, por isso, por causa do feriado, eu trouxe para terça. Tá? E semana que vem não vai ter a mentoria. Tá, gente? Então, é legal que nós falamos aqui hoje, a gente colocar em prática, que eu vou estar fora, tá? Colocar em prática essa mentoria, essa ideia que nós trocamos, porque eu absorvi muito desse conteúdo. Vou fazer a reunião aqui com o time, para a gente colocar coisas, um monte de anotação aqui. Mandei um monte de coisa para o Gabriel ontem,
para a gente temperar melhor o nosso entregável de venda, a nossa forma de comunicação. Vocês estão comigo aí nessa missão, gente? A gente pensar nesse entregável e pode me chamar lá no grupo, eu, a Bia, a turma, para a gente auxiliar, caso vocês queiram fazer alguma coisa. Vitor, eu pensei nisso, o que você acha? Pô, modela assim, dá uma melhoradinha assim, dá uma apertada assim. Olha que legal isso falar para o cliente. Beleza, gente? Tamo junto? Boa. Gente, hoje eu vou finalizar aqui um pouquinho antes. Tem dia que eu extrapolo o horário. Outros dias até porque a gente tem uma semana curta, eu quis fazer isso aqui só esse chacoalhãozinho pra gente. E é para mim também, viu, gente? Eu gosto disso aqui porque eu reflito muito. E eu vou usar aqui, depois eu quero falar para vocês que eu falo, lembra da oferta Oceano Azul? Lembra disso? Que eu falei, olha o que eu fiz. Eu quero dar esse feedback para vocês, falar, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E pegar de vocês também. Vitor, depois daquilo lá, putz, abriu um pouco aqui a cabeça e eu fiz também essas ações, essas mudanças. Isso é só na comunicação, tá, gente? É só na venda. Vocês vão continuar vendendo o produto e serviço que vocês vendem. Só adoçar quando entrega o produto e a entrega da venda. Esse é o mais importante. Como que o meu cliente vai perceber o que eu quero que ele perceba, que são os meus valores e os meus resultados. Vocês são ótimos na entrega de vocês. Então, a gente precisa mostrar de uma forma diferente. Beleza, gente? Tamo junto nessa? Bora para cima? Semana aí nós temos um desafio, quinta-feira feriado, mas sexta e sábado vocês trabalhando. Sábado a gente não trabalha aqui no escritório, mas vamos para cima, vamos fazer as coisas acontecerem e bora vender. Fernanda, valeu! Valeu, gente. Tamo junto, viu? Bora arrebentar. Sucesso!